você faria para poder beber aquela boa e velha marvada? Alguns nos Estados Unidos se reuniram para transportar bebidas alcoólicas de forma ilegal e criaram a NASCAR. Hoje, na história do automobilismo, é a história da NASCAR, a principal categoria de automobilismo dos Estados Unidos e uma das minhas favoritas. Eu tenho certeza que se você é fã do automobilismo, você também ama a NASCAR, principalmente nos anos 2000. A NASCAR dos anos 2000 te traz boas lembranças, não? Então hoje vamos conhecer a história dessa categoria espetacular. A história da NASCAR remonta à década de 1920, onde nos Estados Unidos vigorava a lei seca. Essa lei proibia que estabelecimentos comerciais, bares, lanchonetes e restaurantes vendessem bebidas alcoólicas. Mas isso não impediu a criatividade de quem queria dar um bom gole na marvada. Na época de Al Capone, que era um grande mafioso em Nova York, jovens por todos os Estados Unidos que haviam recém saído da Primeira Grande Guerra Mundial estavam sedentos por adrenalina e por um bom uísque. Mas a lei era clara, nada de bebidas alcoólicas para eles. E você acha que isso foi um empecilho para eles? Isso só os motivou a quererem mais a beber. Com o conhecimento e mecânica que muitos adquiriram durante a sua passagem no exército, eles começaram a modificar seus carros para poder transportar as bebidas alcoólicas que eram feitas de forma artesanal por estradas de terra para não serem pegos pela polícia. E para isso eles precisavam de carros rápidos. Entre um ou outro transporte, esses garotos se reuniam para acelerar seus carros em rachas nas mesmas estradas do contrabando ilegal de bebidas alcoólicas. E foi assim que começou os primeiros passos do que mais tarde viria a se tornar o maior campeonato de carros dos Estados Unidos, a NASCAR. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos ex-contrabandistas de bebidas alcoólicas se reuniram novamente, mas dessa vez dentro da lei, fazendo corridas legalizadas nas praias de Daytona Beach. Essas corridas ficaram muito famosas por todos os Estados Unidos, trazendo pilotos do oeste americano para competir nessas corridas que mais pareciam ser feitas sem regras. E graças a este fator sem regras, que em 21 de fevereiro de 1948 é fundada por William France e Ed Otto, a NASCAR, ou em bom inglês, National Association for Stock Car Auto Race, ou em bom tupiniquim, Associação Nacional de Corridas de Stock Car. A primeira corrida oficial da recém-nascida NASCAR aconteceu no dia 19 de julho de 1949, no circuito de terra de Charlotte Speedway, na Carolina do Norte. Essa foi a primeira temporada da NASCAR e ela recebeu o nome de Strictly Stock. Teve 8 etapas e os carros não podiam ser modificados, tinham que ser originais de fábrica. Durante a primeira década de existência da NASCAR, a categoria passou a ser chamada de Grand National, e foi durante essa década que a categoria começou a permitir que os carros pudessem ser modificados, já visando a alta performance e a segurança dos pilotos. Nessa década, temos o nascimento de uma das maiores lendas entre os fãs do automobilismo e da NASCAR. É o lendário carro que detém alguns recordes até os dias atuais. Sim, o Hudson Hornet, que inclusive já tem vídeo aqui no canal, tá nos cards e no primeiro comentário fixado. Mas voltando à história, nessa década também os pilotos começaram a ter uma certa profissionalização, porque até então quase qualquer um poderia correr na NASCAR, desde que tivesse um carro que atendesse à regulamentação da categoria. Também nessa década começou a se popularizar circuitos com maiores extensões, porque até aquele momento os circuitos comuns tinham entre 800 e 1.600 metros de extensão. O maior circuito a aparecer nessa década foi Darlington, em 1950, com aproximadamente 2.200 metros. Agora, pulando para a década de 60, nessa época acontece uma das maiores tragédias do automobilismo depois do ocorrido em Le Mans,
de 1955 é a tragédia das 500 milhas de Daytona de 1960. Nessa corrida, cerca de 40 carros dos 68 que estavam presentes na corrida se envolveram em um acidente de proporções nunca antes vistas. Literalmente, os carros começaram a se bater e a subir uns em cima dos outros, com alguns pilotos falecendo na hora e outros na trajetória para o hospital. A maioria dos carros envolvidos nesse acidente eram da década de 40. Logo após o acidente, a NASCAR começou o maior movimento de adequação de seus carros e pilotos que nunca tinha sido feito antes, com os carros agora tendo que seguir especificações restritas de modificações para a categoria, seguindo todas as normas de segurança que a NASCAR impôs. E lembra que eu falei que quase qualquer um poderia correr na categoria se tivesse um carro seguindo o regulamento? Bom, isso acabou, pois a NASCAR obrigou os pilotos a se tornarem profissionais, com o intuito de melhorar a imagem da categoria e passar mais segurança para quem estivesse competindo. Graças a essa mudança e a profissionalização da NASCAR, ela começa a receber os primeiros grandes patrocinadores e montadoras interessadas em participar da categoria. And building his lead as the pack moves through the second turn into the backstretch. Mencionado anteriormente, grandes montadoras se interessam pela categoria, mas visando a venda de seus carros. O velho vence no domingo e vende na segunda. Com isso, as montadoras como Chevrolet, Ford e Chrysler, principalmente nesse início, começam a ajudar nos custos das equipes e graças a isso, ser um piloto de NASCAR começa a ser viável e lucrativo, pois foi só no final da década de 70 que os pilotos começaram a receber bons salários. Já no início da década de 70, a NASCAR recebe o seu maior patrocínio até então. Foi a empresa de tabaco RJR que muda o nome da NASCAR para Winston Cup. Também no início de 1971 começa a ser transmitido na TV as primeiras corridas da categoria, mesmo sendo de forma parcial pela emissora ABC. E com isso a gente começa a ver o nascimento da NASCAR moderna como conhecemos hoje. Nessa década também começa a grande rivalidade entre IMSA SCCA com a Trans Am, que já inclusive contei a sua história aqui no canal, já está no card e no primeiro comentário fixado. Assistam lá para entender a rivalidade Trans Am, NASCAR e IMSA. Já em 1979 acontece a primeira transmissão ao vivo da NASCAR, foi as 500 milhas de Daytona pela emissora CBS. Essa corrida marcaria a história da categoria para sempre, onde houve uma dramática disputa pela primeira colocação, com um acidente ocorrendo perto do final da prova, dando aquele ar de drama que até hoje permeia cada corrida da NASCAR. Com o começo da década de 80, os pilotos se tornam verdadeiros astros entre o público e a mídia, com muitos desses pilotos garantindo um aumento de fama da NASCAR a nível nacional e internacional. Já em 1982 nasce a categoria de entrada Busch Series, que é a principal porta de entrada para a NASCAR Series. Nessa década também os carros passam por maiores mudanças, ganhando mais cavalaria e mais velocidade, principalmente nos circuitos ovais. Com isso, a organização se preocupa com a segurança dos pilotos e limita a velocidade e a potência dos carros nos circuitos ovais, sendo uma regra que vigora até os dias atuais. Nos anos 80, a NASCAR vê o nascimento de uma verdadeira lenda nas pistas, Dale Earnhardt, que se torna o rocker do ano. Para os leigos e para quem não está por dentro da NASCAR, rocker é o piloto estreante. Nessa década, Earnhardt ganha os títulos de 1980, 86 e 87, se tornando um dos maiores vencedores da NASCAR junto com Richard Petty. Earnhardt ainda se tornaria campeão mais vezes durante a década de 90. On the lead lap after 116 miles. Mike Alexander just doing a fine job of driving that Miller High Life car number 12 car as he moved around Terry Labonte and went into fourth position, and now he challenges Jeff. Os anos 90 vem o nascimento de outra lenda chamada Jeff Gordon. Se você jogou Gran Turismo 5, vai se lembrar desta introdução. Hi, I'm Jeff Gordon, professional NASCAR driver. O
O jovem piloto já chegou mostrando ao que veio e já de cara ganha a sua primeira corrida de estreia na categoria. O lendário piloto e menino propaganda da NASCAR durante os anos 2000 detém 4 títulos da NASCAR Series, 1995, 1997, 98 e 2001. E de quebra, ainda detém uma lista de recordes incríveis. São 93 pódios em 805 corridas, com 81 pole positions e 4 recordes de voltas mais rápidas. Jeff Gordon fez por merecer toda a fama que tem, mas ainda durante os anos 90 nasce outra subcategoria dentro da NASCAR, a Craftsman's Truck Series, ou NASCAR Truck para os íntimos. É mais uma divisão da categoria focada em caminhonetes especialmente modificadas para correrem em circuitos ovais. Essa década ainda marca o nascimento de vários ovais pelos Estados Unidos e também a popularização da categoria no meio oeste americano, já que ela era muito comum no sul dos Estados Unidos, onde residem as suas raízes. Já no início do século XXI, a categoria é marcada por um dos mais trágicos acidentes que mudariam toda a estrutura da NASCAR, fazendo ela se tornar a mais segura categoria do automobilismo do mundo junto à Fórmula 1. Foi o acidente fatal de Dale Earnhardt, que faleceu em um acidente nas 500 milhas de Daytona. Esse acidente fez a NASCAR passar por toda uma mudança na segurança dos carros. Agora, a estrutura tubular que forma o chassi do carro é mais rígida para suportar mais impacto e é adotado o sistema HANS para maior proteção do pescoço do piloto. Outras mudanças foram nas pistas, que ganham as barreiras safe para poder amortecer os impactos dos carros contra as paredes do circuito. Mas saindo desse triste incidente, em 2004 é inaugurado o campeonato NASCAR no México e a categoria vivencia sua maior ascensão, se tornando muito querida entre os fãs. Nessa década também a NASCAR se torna o segundo esporte mais visto nos Estados Unidos, atrás apenas da NFL. Já no início de 2010, a NASCAR cai em popularidade, mas também tem o início de sua nova geração de carros, a Generation 6, que por incrível que pareça continuava a utilizar carburadores, sim, motores OHC, mas não são simples carburadores, e sim os mais tecnológicos que se poderia ter naquele momento. As especificações de segurança dessa nova geração são levadas a um novo patamar. Os carros se tornam tão seguros que, segundo a NASCAR, é mais fácil um piloto sofrer um acidente fatal dirigindo no trânsito que pilotando nas pistas. Já em 2021 vem a Next Generation, que agora tem como objetivo uma maior performance dos carros, trazendo mais emoção à categoria, buscando novamente a fama dos anos 2000. Essa nova geração abandona os motores OHC. Só tem um probleminha com essa nova geração da NASCAR, é que os carros perderam os 5 parafusos característicos das rodas, que davam aquele som espetacular às trocas de pneus da categoria. Agora são um pino único e centralizado, como em outras categorias GT. A NASCAR, para recuperar toda aquela fama de outra hora, vem tendo uma grande presença nas redes sociais, onde é fácil você encontrar vídeos da NASCAR, tanto nos vídeos horizontais como nos vídeos verticais. E essa estratégia vem dando resultados, com cada vez mais público em suas corridas. E outra estratégia que a NASCAR usou foi ser uma das primeiras categorias do mundo a transmitir suas corridas ao vivo pelo YouTube. Esse foi um fato que marcou muito o automobilismo mundial, mas também a NASCAR está trabalhando para diminuir os impactos ambientais, com estudos de combustíveis sintéticos com baixíssima emissão de carbono. E com todas essas mudanças e pesquisas para diminuir o impacto ambiental, a NASCAR vem se tornando cada vez mais famosa, não só no âmbito nacional americano, mas também no âmbito internacional. Já há alguns estudos da NASCAR para correr fora dos Estados Unidos, principalmente na Europa. Vamos ver se isso vai se tornar realidade em um futuro próximo. Agora vem aquele pedido para você deixar o seu like, se inscrever no canal Garagem 96, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo do canal e comentar aí para mim por onde você conhece a história da NASCAR, se tá conhecendo agora. E eu queria saber se você é fã dessa categoria, porque eu sou um fã
assumido dessa categoria. Junto ao Grupo C e a JGTC, a NASCAR é uma das minhas favoritas. Olha, que categoria espetacular. E tem muita história, viu? Eu tive que resumir muito da história da NASCAR para caber nesse vídeo. Então, se você acha que faltou algum trecho da história, deixa aí nos comentários que eu vou sim fazer um segundo vídeo contando mais algumas curiosidades dessa categoria incrível. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até agora. Valeu, falou e até mais!